Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião desta noite. Nós vamos convidar a nossa irmã, a Fátima Apson, para ler a mensagem e em seguida fará a prece inicial. Boa noite a todos. Então nós vamos ler a mensagem de hoje. Meus irmãos, paz seja convosco. Aproxima-se uma vez mais na terra o Natal, cujo símbolo ainda é o Cristo. Mas lembremos que quando Jesus parte fisicamente do planeta, ele deixou um marco invisível dividindo eras, mas sobretudo inaugurando a era do amor. A cada Natal muito se fala no Cristo, mas ainda percebe-se a correria pelas festas, pelos presentes, pelas decorações tão lindas, que se não trazem o Cristo Jesus em si, trazem a família, as confraternizações. Um ciclo que se finda, outro que se inicia. É tempo de esperança, amados irmãos, aproveitemos esse momento em que a Terra se volta um pouco mais para a figura da solidariedade, da fraternidade, para orarem, para se dedicarem às realizações no bem. Mas já é tempo de entendermos que o Natal, representando o nascimento de Jesus Cristo, deve ser comemorado a cada amanhecer. Cada manhã traz consigo o convite a termos nele, em Jesus, o nosso guia. A termos no seu significado o amai-vos, o perdoai-vos. Natal deve sempre nos remeter à lembrança da Boa Nova, o convite a edificarmos esse reino de amor em nós. Aproveitemos. Aproveitemos sim, para desde já fazermos de cada amanhecer uma oportunidade de Natal. Lindo, né? Natal chegando. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, sempre no agradecimento de tudo que nós recebemos, tudo que temos, pelo dom da vida, o dom de estarmos aqui hoje à noite, recebendo a palavra divina, que Jesus possa iluminar nosso palestrante, que gostamos demais dele, e que ele possa abençoar cada um que esteja aqui. Mesmo aqueles que não puderam vir, os desencarnados, que nós possamos ter esse espírito de amor, de confraternização, solidariedade, tudo aquilo que Jesus nos ensinou presentes na nossa vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós estamos recebendo aqui, mais uma vez aqui na nossa casa, nosso companheiro Mário Henrique. E é com muita satisfação, com muita alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez. Mário Henrique, por favor, desce esse microfone aqui, falhou. Boa noite. Todos me escutam bem, aí no fundo? Muito bem. Sejamos todos bem-vindos. Eu me sinto sempre muito bem-vindo. Até na prece, olha, já se viu? Obrigado pela prece. Obrigado pelo carinho que sempre recebe. Eu que de vez em quando faço umas perguntas aqui para a gente pensar e matutar, né? Hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Eu trago um pouco as minhas angústias, né? As dúvidas que eu tenho, eu venho aqui e exponho para a gente discutir junto.
E a mensagem que foi lida na abertura, né? Falando sobre o Natal e essa sensação, esse sentimento que a gente fica mais, como eu vou dizer, mais leve, né? Nessa época do ano. E descreve bem a mensagem, nesse clima que a gente lembra do aniversariante, quando a gente deveria lembrar todos os dias, mas vá lá, a gente não consegue, então pelo menos na época do Natal a gente lembra e parece que realça em nós uma palavra que está embutida na mensagem toda, que é o que eu vou tratar aqui hoje com vocês, que é a caridade. Porque combina, né? Natal com caridade. Mas essa palavrinha, eu vou te falar, eu achava que eu entendia bem. Até que caiu um estudo lá na casa, no União e Amor, onde eu frequento e trabalho, esse tema, caridade material e moral. Aí eu fui preparar um estudo, e tem lá no nosso capítulo 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, está lá. Nos itens 9 e 10 é o nome desses itens. Caridade material e caridade moral. Mas todo mundo sabe o que é caridade, certo? Caridade material, como é que se faz? Dando alguma coisa, doando, dividindo, compartilhando, algo material. Não é? Algo material. A primeira são duas mensagens no item 9 e 10. A primeira mensagem é da irmã Rosália. A segunda mensagem é assinada por, não dá o nome, é um espírito protetor que está lá no Evangelho. A primeira mensagem, a irmã Rosália fala inicialmente da caridade material, depois fala um pouco da caridade moral. E na segunda mensagem é só caridade moral. Caridade moral, o que seria? Tudo aquilo que é caridade, mas que não envolve algo material, uma posse, uma transferência, né? Concordam? A irmã Rosália a gente poderia definir assim, em rápidas palavras, três verbos, não é três verbos, três situações da caridade moral. É a gente ser cego, surdo e mudo. Cego àquelas pessoas que testam a nossa paciência esperando o nosso revide. A gente faz de conta que não vê. Surdo para aquelas críticas ou para aqueles comentários que são infelizes, não só relacionados a nós, mas relacionados a qualquer outra pessoa, que a gente sabe aquela situação que você fica, será que eu falo alguma coisa, se eu defendo, não defendo? Geralmente a gente não defende, não fala nada, mas também não defende. E o mudo é para não se defender. Para quando vier a crítica, aquele que fala, que não sabe o que fala, e a gente sabe que ele não sabe, a gente não aponta que ele não sabe, a gente só... Seria esse o resumo. E eu estava aqui convicto, li as duas mensagens, essas são mensagens que a gente lê várias vezes, eu tenho certeza que vocês já leram várias vezes. E eu estava tranquilo. Até que caiu na minha mão uma mensagem de Humberto de Campos, chamada Caridade. O nome da mensagem é essa, está no livro Lázaro Redivivo. Como qualquer não, mas a maioria das mensagens de Humberto de Campos, elas têm um cunho às vezes irônico. Ele é muito perspicaz, né? E ele começa a primeira metade da mensagem dizendo as maneiras pelas quais nós, enquanto humanidade, usamos da palavra caridade para fazer as coisas mais loucas possíveis. Ele dá um exemplo, vou pegar só um exemplo. No século XVI, eu não lembro bem, na Espanha, na Inquisição Espanhola, Torquemada, ele quando ia supliciar os hereges, ele exigia que os hereges, ainda na câmara de tortura, colocassem as mãos postas em prece e lhe direcionassem a ele, Torquemada, um agradecimento, um obrigado. Porque, no entendimento dele, ele estava fazendo uma caridade para com aquelas almas, convertendo-as, ainda que na hora da morte, ao seu pensamento religioso. Ele dá um outro exemplo, agora mais recente, na Revolução Francesa, quando, por uma caridade que ele coloca, uma caridade do ponto de vista político, ia se retirar o poder dos monarcas e dar o poder ao povo. Está certo que, para fazer isso, algumas cabeças tiveram que ser cortadas, mas tudo bem. Faz parte. Eles cortavam as cabeças, mas até de uma forma caridosa, ele coloca. Porque cortar a cabeça sempre se cortou.
E na Revolução Francesa tinha os mesmos instrumentos, tinha machado, tinha espada, mas eles queriam oferecer algo para o supliciado que fornecesse aquela luz da razão, porque era o século da razão, o iluminismo. Então eles convidaram um professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Paris para desenvolver um sistema que pudesse cortar a cabeça de forma mais caridosa. O sobrenome desse professor era Guillotin. Daí, a guilhotina. Mas a guilhotina, ela corta a cabeça, mas você percebe, a cabeça não rola ao chão. Tem um cesto de vime que a recolhe caridosamente, para que ela não se encoste naquela lama poeirenta. Então eu estou usando a maneira como ele coloca, na forma irônica, para dizer as loucuras que a gente fez em nome da caridade. E que às vezes hoje a gente continua fazendo. Aí no meio da mensagem ele coloca uma frase assim: a caridade, portanto, necessita profunda compreensão. Aí eu pensei, então tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Porque se a gente faz essa leitura, caridade material e moral, de forma assim, simples, e deve ser, por que ele fala que precisa de profunda compreensão? Aí eu fiquei preocupado, falei, deve ter alguma coisa que eu não estou entendendo. Aí fui procurar Emmanuel. E há uma mensagem de Emmanuel no livro Rumo Certo, chamado Irmãos Necessitados. Ele abre a mensagem, a primeira frase, ele diz assim: precisamos compreender, mas compreender substancialmente que nem todo mendigo é aquele que bate à nossa porta à busca de ajuda material. Ele usa a compreensão de novo. Aí eu falei, bom, quando a gente tem dúvidas assim, quem é que a gente busca? A origem. A base foi em Kardec. Está lá o capítulo 15, fora da caridade não há salvação no Evangelho. Mas antes de chegar no capítulo 15, tem uma mensagem na Revista Espírita, dezembro de 1868. Dezembro porque no mês de novembro, Kardec sempre fazia, todo ano, ou um discurso ou um texto para tratar sobre o Dia dos Mortos. E em novembro, ele tinha feito um longo texto, que aliás seria o último, né? Porque em março de 69 ele desencarna, então era a última mensagem que ele colocaria como Dia dos Mortos em dezembro. É um texto longo, tem vários assuntos que ele trata lá, muito interessantes, mas em uma determinada hora ele fala sobre a caridade. Aí ele diz assim, mais ou menos assim, a caridade é uma dessas palavras de múltiplos significados, cujo inteiro teor deve ser compreendido. Aí é a pá de cal, né? Os três falando, tem que compreender, eu falei, então, tem alguma coisa que está fugindo. E aí sim a gente vai no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. A Albânia está fazendo a caridade, está trazendo um copo com água ali lá do fundo para mim, eu já estou vendo, Albânia, obrigado. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Kardec escolhe uma mensagem de peso para encerrar esse capítulo, que é a mensagem de Paulo Apóstolo. Muito obrigado. Ó. Caridade material, copo d'água e moral, né? Teve atenção para comigo. Vocês aceitam água, gente? Alguém aceita? Obrigado, né? Por não aceitar aí, né? Sobra mais, né? Pois bem. Obrigado, Giovanni. Paulo, o apóstolo. A mensagem que encerra o capítulo 15. Não vamos nem nessa mensagem, vamos naquela mensagem que todo mundo conhece. Primeira carta aos Coríntios de Paulo. Vai lá, capítulo 13. Virou até letra de música de uma banda que eu adoro, Legião Urbana. Todo mundo conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, em outras traduções, se eu não tiver caridade, sou como o sino que ressoa, ou como o tambor que faz barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, que eu tivesse toda a ciência, que eu tivesse a fé que transporta montanhas, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. E aí tem uma fala dele assim: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres,
Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver caridade, de nada serviria. Agora eu pergunto para vocês. Dar todos os bens, não são alguns. É agora no Natal nós darmos todos os nossos bens para alimentar os pobres. Isso não é caridade material? É o máximo da caridade material. Não tem mais nada para dar. Aí, quando não tem mais nada para dar, ele ainda diz, ainda que eu me dê, ainda que eu dê a minha vida em sacrifício. E não é o máximo de caridade moral? Não é? Mas ele é muito claro. É possível fazer isso sem caridade. Porque só vale fazer isso com caridade. Então, não tenhamos dúvidas. Tem alguma coisa aí que é mais profundo. Para a gente fazer uma analogia, uma comparação, alguns anos atrás, né? Já tem um bom tempo, o Estado Islâmico invadiu o Afeganistão. Vocês lembram disso? Né? Uma época de carnificina e terror. Aí tem um documentário, que eu vi já tem alguns anos, que o próprio Estado Islâmico fazia muito isso. Ele fazia propaganda dos seus atos como meio de aterrorizar ainda mais. Porque ele filmava aquilo que acontecia na Revolução Francesa, aquilo que acontecia na Inquisição, aconteceu agora em pleno século XXI, e filmava e mostrava para chocar, realmente, e amedrontar. Tem um documentário que um pedaço eles mesmos fizeram, quando selecionam um jovem que vai se vestir de explosivos para se explodir e levar o máximo de gente junto com ele. Aí ele senta numa cadeira e a câmera colocada em frente dele e ele faz um depoimento. Isso é o próprio Estado Islâmico que filma. E aí o depoimento dele diz assim, eu aqui, nesta câmara, estou dizendo, é o meu testamento, que todos os meus bens eu darei para as famílias pobres da nossa comunidade. E em seguida, quando eu morrer, eu me encontrarei no céu. E assim ele descreve o céu. O que ele está dizendo? Ele vai dar todos os bens aos pobres. Ele vai dar o corpo para ser queimado, vivo. Isso que ele está fazendo, o que ele fez, né? É caridade? De forma muito fácil a gente fala, não, mas isso não é caridade. Por quê? Qual é a diferença? Gente, quando eu falo assim, pode falar. Não é retórico, não, pode falar. Qual é a diferença? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar um gole d'água. Vai arrastar um tanto de gente. A gente podia resumir essa frase sua. Qual é a intenção que o moveu? É isso que você está dizendo. Qual a intenção que moveu a ação? Muito mais do que o fato, é o que move para criar o fato. Muito mais do que o resultado, é a intenção. Qual é a intenção que nos move? E isso está no âmago. Isso está no âmago da compreensão da palavra caridade. Que para nós, embora a gente reflita e sabe o que é caridade, às vezes hoje a gente vai sair aqui com um pouco mais de pulga atrás da orelha, quando falar que sabe mesmo, mas de qualquer forma, é uma palavra que a gente entende perfeitamente. Ainda que talvez não de forma plena, mas entende. Mas não quer dizer que é fácil. Vocês acham fácil? Eu não acho. Em várias situações, eu me pego, às vezes, quantos de nós aqui está no semáforo, está em casa, está em algum lugar, está no seu telefone, alguém te pede uma ajuda material e você dá. Aí você termina de dar, você pensa, não sei se eu devia ter dado. Será que vai fazer bom uso disso? Será? Será que não vai usar isso para comprar outra coisa pior? Aí quando você não dá, você pensa, mas será que eu devia ter dado? Porque às vezes está com fome de verdade, eu não sei. Vocês têm esse dilema? Eu tenho toda vez. Isso denota em mim, claramente, que a gente ainda não tem a compreensão plena do outro. E é natural que a gente não tenha, é natural
que a gente não tenha ainda. Nós teremos. Hoje, nós ainda não temos. E o Simonetti, o Richard Simonetti, ele faz um exercício hipotético, que é mais ou menos esse dilema. Ele pegou uma frase do Chico, e o Chico dizia assim, Chico Xavier, é fácil ser bonzinho, difícil é ser justo. E aí o Simonetti pega no livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, ele faz um texto sobre essa frase. E ele faz um exercício hipotético, fala, olha, imaginemos que nós estamos na nossa casa, toca a campainha, e quando a gente vai abrir, é uma senhora muito pobre, com um menino no colo, um neném no colo e outro segurando na barra da saia, e ela nos pede uma ajuda material, um mantimento, um arroz, um macarrão, um leite de óleo. E a gente, conduído, dá. Passa-se alguns dias, toca de novo a campainha, é a mesma senhora. E a gente, também movido pela compaixão, dá. Repete-se isso umas 8 vezes. Aí a gente começa a pensar, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou alimentando uma indolência, uma dependência para comigo? Se dessa dúvida nós agirmos, nós estaremos de fato numa ação caritativa. Por quê? Porque nós estamos tentando nos colocar no lugar do outro, e se nós não soubermos fazer isso, e muitos de nós, por dizer, num planeta de provas e expiação, é natural que a gente não saiba sempre fazer isso, a gente pelo menos tem a intenção sincera de ajudar. Mas aí o Simonetti, nesse exemplo, fala, não, nós não temos. A gente simplesmente dá logo para que a pessoa também vá embora logo. Porque vai que ela fica mais tempo e fica pedindo outras coisas. Então a gente dá logo para ela ir embora logo. A gente acha que nós estamos fazendo caridade, nós estamos sendo bons. Talvez não estejamos sendo justos. Porque o mais justo, talvez fosse, nós perguntarmos e com interesse decidimos ajudá-la. Olha, mas qual é a real necessidade da senhora? Onde a senhora mora? Quantos filhos a senhora tem? A senhora é aposentada? A senhora conseguiu se aposentar? Talvez ajudaria muito mais e ela se sentiria melhor se ela tivesse autonomia. Para ter autonomia, precisava de uma aposentadoria. Para precisar dessa aposentadoria, precisaria de alguém instruí-la. Talvez. Passa-se o tempo. Estamos nós, na nossa vida, não vemos mais essa senhora, muitos anos se passam, e esse Simonetti diz, a gente vê um anúncio na televisão, um anúncio não, uma reportagem na televisão de um crime horrível que aconteceu e que prenderam o culpado. E o culpado era um jovem, mal tinha entrado na puberdade. Um crime horroroso. E a gente vê aquela reportagem e fala, mas graças a Deus que prendeu essa pessoa. Porque dessa idade já faz isso, certeza que não vai ser nada que presta na vida. Porque assim, nesse tamanho, já faz isso aí, tem que ficar preso o resto da vida mesmo, porque isso é um perigo para a sociedade. A gente acha que está exercendo a justiça, mas talvez está faltando a caridade. Quem sabe, diz o Simonetti, se aquela criança que está ali na televisão não era aquele jovem, pequeno, criança agarrado na barra da saia da mãe. Quem sabe, se não tivesse orientado melhor a mãe e tentado descobrir melhor as suas necessidades, tivéssemos evitado que aquele filho crescesse num lar totalmente desestruturado e se transformasse num criminoso posterior. No início a gente achava que estava sendo caridoso, mas faltava a justiça. E no segundo a gente aplicava uma justiça achando que era justiça, mas faltando a caridade. Vocês percebem que a caridade, ela para bem exercer, a gente precisa se envolver. E é por isso que Humberto Campos, naquela mesma mensagem, diz que, portanto, para ser caridoso é necessário ser profundamente humano. E esse é um exercício. E no Natal, agora nessa época do ano, a gente faz esse exercício com um pouco mais de intenção, de avidez. É ótimo. A gente vai então fazer esse exercício. Para fazer esse exercício, vou fazer mais uma pergunta para vocês. É possível fazer o bem e não ser caridoso? Sim? Talvez, depende. Sim? Então, antes de a gente ir nessa, é possível fazer o bem por obrigação? Ainda é um bem? Você faz contra a sua vontade.
Ainda não bem? Estamos aqui, segunda noite. Enquanto a gente faz a palestra, a evangelização está acontecendo, não está? Alguns dos filhos de vocês, não sei se é só o meu, chegou uma certa idade na vida e falou, não quero ir para a evangelização mais. E você acha que ele ainda tem que ir. Você manda mesmo assim ou você deixa ele? Não, está certo, você está certo. Você obriga ele ou não? Obriga. Obriga. Eu não sei se está certo, mas que a gente obriga, a gente obriga. Obriga. A gente acha que está fazendo bem. Para todos os fins, está. Mas olha, melhor será dependendo da nossa intenção. Porque se a intenção for só punir, ele vai criar uma cisma. Uma cisma com religião, uma cisma com o espiritismo. Mas se for para instruí-lo e envolvê-lo, e para isso é necessário que a gente também venha. Não é? Não é só deixar aqui e ir embora, porque que mensagem nós estamos dando? A gente também vem, fica junto com ele lá, nós aqui, dependendo do momento. Percebe? Bom, mas para ter certeza, se fazer um bem por obrigação é de fato um bem, ainda é um bem, tem uma passagem na própria vida de Jesus, já no final da vida de Jesus. Quando Jesus estava no último dia, na última tarde e na última noite, que ele passa em julgamento, sendo também torturado. Até que no dia seguinte, depois de toda aquela exaustão, e à tarde, na verdade, depois do almoço, ele é instado, ele é obrigado a carregar a própria cruz até o topo, cimo do morro do Gólgota, morro da caveira, onde ele será crucificado. É uma tradição de justiça hebraica. Não foi ele, propriamente, só ele que passava por isso. Quando o réu era condenado à morte por crucificação, o réu deveria carregar a própria cruz, para nela depois ser crucificado. Daí a expressão de Jesus, se quiseres me seguir, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Era uma linguagem concreta, não era figurada. Pois naquele dia, naquela tarde, naquele momento, Jesus carregava a sua cruz e ele estava exausto. Chega um determinado momento, ele cai. Quando ele cai, ele não consegue levantar mais. Ele não consegue levantar a própria cruz. Nesse momento passava um homem do campo chamado Simão, que ficou conhecido como Simão o Cireneu. Quando passa esse homem do campo, um lavrador, o soldado diz, ei, você, toma a cruz e carrega. Ele falou, não, mas eu não posso, me pegou desprevenido. Eu não posso, agora eu não tenho tempo. E o soldado diz, cão, se não fizeres, tu tomarás o chicote. E aí então o Simão se aproxima de Jesus, agacha ao lado de Jesus, com carinho pega a cruz de Jesus, põe nos seus ombros e carrega até o fim. Ele fez um bem por obrigação? Sim. Foi um bem? Sim. E para a gente saber detalhes desse bem, porque na Bíblia, no relato dos evangelistas, é só isso. Não tem mais nada. Mas a gente é muito feliz, nós somos felizes, porque na doutrina espírita a gente tem a bibliografia encarnada e a bibliografia desencarnada. Porque lá também é cheio de biblioteca, cheio de livros, são as próprias pessoas que testemunharam que contam. E tem a Maria Dolores num poema dela chamado Traço do Cireneu, está no livro A Vida Conta, está na internet. Ela descreve o contexto dessa cena. O que aconteceu naquela cena, o contexto de Simão, e o que acontece depois. É lindo. E a gente vê claramente lá que realmente um bem, ainda que por obrigação, é um bem. Eu não vou falar qual é o poema, porque vocês podem ir lá pesquisar. Né? É a tarefa de hoje, o Traço do Cireneu. É lindo o poema. Estou vendo aqui um amigo meu de infância de Itutaba. Quando eu morava em Itutaba, morava numa esquina. Num bairro, quer dizer, era a última rua do centro, porque dali para lá já era o bairro do Pedreira, que era um bairro do subúrbio ali de Itutaba, né? Um bairro mais pobre e carente. Então a gente morava na primeira rua, onde começava o centro. Minha casa ficava numa esquina. E pelas idas e vindas, a pessoa que batia lá em casa, senhora, menino, moleque de rua, batia lá em casa pedindo alguma coisa, minha mãe sempre dava. A caridade material, né? Teve uma época que passavam uns meninos, eu devia, sei lá, ter uns 10 anos, passavam uns meninos ali de uns 14, 13, 14 anos, era uma turma de meninos de rua,
Eu falo menino de rua, mas é literalmente, porque eu também vivia na rua, né? Então, os meninos da rua, que eles aprenderam. Um dia eles tocaram lá em casa na hora do almoço, pedindo comida, e minha mãe fez um prato de comida. Aquilo, vou te falar. Depois daquilo, vou te falar um negócio. Era um tal de tocar a campainha na hora do almoço. E o que aconteceu? Tocava muito. Minha mãe falou assim, olha, quem atender o interfone, resolve o problema. No começo, né, então eu atendi, então às vezes eu estava almoçando, eu tinha que parar de almoçar, fazer o prato, ir lá, levar o prato, depois ir lá, buscar o prato. Eu já conhecia aqueles meninos há muito tempo. Eu falei assim, mas esses meninos não estão com fome não, isso é esperteza. E eu também tentei ser esperto. Então teve um dia que tocou a campainha, tocou o interfone, minha mãe não estava lá na cozinha, estava no fundo, eu fiz de conta que não escutei. Porque eu sabia que era aqueles meninos. Não escutei, não atendi. Meu irmão foi mais esperto. Nessa hora ele entrou no banheiro, fechou a porta. Eu achando que eu era esperto, minha mãe pergunta, tocou a campainha? Eu falei, não escutei nada não. Foi não. Passou um pouquinho, tocou de novo. Minha mãe era brava demais. Ele lembra, brava. E aí, eu atendi. Falei, não, agora é tarde. Agora tocou, agora se eu não atender, ela vai me bater. Então, vou atender. Atendi, ela estava no fundo. Pela voz, eu já sabia. Eu vi a cara do menino, falei assim, aquele menino de novo. Aí eu falei assim, não, é assim, não, aqui não é não. É outra casa. Desliguei. Minha mãe só gritou do fundo, quem é? Eu falei assim, é engano. É engano. Perguntou se o endereço era aqui, eu falei que não era não, era em outro lugar. Ela achou estranho, mas tá bom. Aí ela estava no fundo, passaram-se alguns segundos, escutou a campainha na casa do lado, a casa da dona Neuza, que também vivia dando. Aí tocou na casa da dona Neuza, ela escutou a campainha e falou assim, dona Neuza, a senhora tem comida, um prato de arroz? A dona Neuza tem, sim. Minha mãe já gritou lá do fundo. Mário Henrique, você falou que era o quê mesmo na campainha? Eu já sabia, a casa caiu. Essa casa caiu, só reconheci. Falei, não, é porque, mãe, eu estou almoçando, parar aqui. Eu sabia que ele ia conseguir na dona Neuza. Está tudo certo. Ela falou, de jeito nenhum. Agora você vai lá, você vai parar que você está comendo, você vai lá, você vai pedir desculpa para o menino. Aquilo foi a morte para mim, né? Pedir desculpa para o menino, vai fazer um prato para ele levar para a janta. Aquilo foi, meu Deus do céu. Aí se eu não fizesse, eu já tomei umas gordoadas e fui fazer. Eu fui fazer um bem obrigado. Naquele dia ele ganhou o almoço e ganhou a janta. Para ele foi um bem? Deve ter sido. Porque ele ainda escutou uma desculpa de mim. Veja, eu jamais pediria uma desculpa para ele. Ele escutou uma desculpa minha. Agora, para mim, aquilo foi de doer. Mas foi um bem, muito por obrigação. Concorda? Agora, um bem, a pergunta era, se é possível fazer um bem, a outra, e não ser caridoso. É possível. Bom, a gente gostaria de uma resposta bem assim, sim ou não? Eu também gostaria, mas não. O que eu estou dizendo? No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta maravilhosa. A pergunta 897. Eu decorei só essa. Quer dizer, tem mais uma que outra que eu decorei, porque eu não sou de decorar a pergunta. Mas essa pergunta ela é muito legal. Kardec também faz uma hipótese. Ele fala assim, imaginemos uma pessoa que faz o bem sem esperar nada em troca. A não ser que esse ato seja contado para ele numa vida futura. Isso é repreensível? Ou seja, é feio um ato desse? Vocês entenderam a pergunta? A pergunta, imagine uma pessoa que faz o bem e para aquela pessoa que ela beneficia, ela não espera nada em troca. Quando a gente faz o bem, vou dizer assim, o mínimo que a gente quer é um obrigado. Não precisa nem ser verbal.
Né? Mas se a gente vê no olho, movimentou o olho, a gente já ficou feliz. É uma base de troca que a gente faz. A gente faz um bem ainda na base da troca. Essa pessoa da pergunta, não. Ela não espera nada da outra pessoa. A outra pessoa pode recriminá-la pelo ato, pode criticá-la porque deu pouco. Ela não está nem aí. Ela faz o bem mesmo assim. Ela faz o bem sem esperar da outra pessoa nada em troca. E mais, essa pessoa, a única coisa que ela gostaria é que esse ato fosse visto pelos espíritos superiores, para que na próxima encarnação ela viesse com a vida um pouco mais tranquila. Essa pessoa da pergunta 897, ela está muito acima da média de nós, população do mundo de provas de expiação. Primeiro, porque ela faz o bem sem esperar nada em troca. Isso, gente, é muita coisa. Fazer o bem e não esperar nada de quem você beneficia. Isso é um passo gigantesco. Essa pessoa faz isso, essa pessoa acredita na imortalidade da alma, não acredita, ela tem certeza. Tanto que ela tem certeza que ela faz o ato pensando nisso. E ela tem certeza da lei da reencarnação. Essa pessoa está bem acima da média. Esse ato é repreensível? Vale? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem a lá Emmanuel. Nem sim, nem não. A resposta é muito curta. A resposta é assim: é preciso fazer o bem por caridade. Isto é, com desinteresse. Ponto. É só essa a resposta. Se a gente parar para pensar na primeira parte da resposta, é preciso fazer o bem por caridade, podemos concluir que é possível fazer o bem sem caridade. Como? Tendo algum interesse. A caridade não pode ter nenhum interesse no ato, interesse pessoal. Para não falar que é só essa pergunta, eu falei que eu tinha decorado duas. 895. Kardec pergunta: todas as virtudes são iguais? Têm o mesmo peso? E aqui os espíritos dão uma definição de virtude que eu acho ela a mais linda de todas. Pode, na minha opinião, pode pesquisar qualquer corrente filosófica, que a virtude é sempre um assunto tratado em filosofia. Mas a definição dos espíritos ela é muito sucinta, mas muito bela. Eles dizem assim: há virtude, existe virtude, toda vez que resistis a uma má tentação. Então, existe virtude toda vez que você tem um vício que te atrai, que te puxa, um hábito que você sabe que ele é ruim e você resiste. A resistência é virtude. Essa é a definição dos espíritos. Existe virtude a cada vez que você põe uma resistência naquele ato, naquele pensamento, naquela palavra, que você sabe que não é melhor. Isso é ótimo, porque todo mundo tem vício. Se não tivesse, ia ser difícil ser virtuoso, mas todo mundo tem. Então, todo mundo tem possibilidade de treinar virtudes, exercitar virtudes. Mas os espíritos continuam, e isso é a definição de virtude. Todo mundo pode fazer, todo mundo tem acesso a uma virtude, ou várias. Mas o sublime da virtude, a sublimidade da virtude, está em fazer o bem ao próximo, com o sacrifício do interesse pessoal, sem segundas intenções. Isso é o suprassumo da caridade. Fazer a caridade é fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca, sem nenhuma outra intenção que a de fazer o bem. E, para isso, se necessário for, sacrificar o seu próprio interesse pessoal. Isso é ser caridoso. Então, é possível fazer o bem sendo caridoso, mas é possível também fazer o bem não sendo caridoso. Basta que a gente faça o bem com algum interesse. E aqui eu pergunto: vocês fazem o bem com interesse? Eu vou dizer, eu faço sempre com interesse. Não consigo fazer sem ainda. Não consigo. Mas, pela própria resposta, isso é o caminho para o sucesso.
Porque a cada vez que eu faço o bem e percebo o interesse pessoal no bem que eu faço, se eu tentar resistir um pouco e fazer um pouco mais do meu sacrifício, eu estou sendo virtuoso. É a resistência a esse interesse. E nós não alcançaremos a caridade conforme entendia Jesus, perdão das ofensas, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, se nós não exercitarmos o bem que a gente pode fazer. Não a caridade, o bem. Porque diz Emmanuel numa outra lição, no Vinha de Luz, que coincidentemente o nome é Luz Inextinguível. As nossas posses, aquilo com que nós doamos, pela nossa, que chamamos de caridade material, nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é um empréstimo. Tanto é que a gente não leva quando desencarna. O nosso próprio corpo é um empréstimo. Então, se eu entregar o meu corpo a ser queimado em sacrifício, ainda assim ele não é meu. E ele vai tecendo os exemplos de tudo que a gente acha que é perene e não é, que é muito fugaz. Mas ele diz, só o amor é a luz inextinguível. O bem, a caridade, é a chama que nunca se apaga. E aí ele diz uma frase assim, o bem que fizeres em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Ele não fala caridade, ele fala o bem. O bem caridoso ou o bem sem caridade. O bem por obrigação. O bem que fizeres em algum lugar é o teu advogado em toda parte. E aí, para a gente encerrar, quando eu li essa máxima de Emmanuel, lembrei de um vídeo da dona Ana Guimarães, está na internet, no YouTube, Ana Guimarães, ela tem várias histórias, porque ela é uma espírita de muita experiência. E é uma delícia ouvir as histórias dela, porque ela tem uma voz muito doce, ela narra muito bem, então é uma voz de vó, é uma delícia. E ela tem um desses vídeos de história, que ela conta, quando ela mora no Rio, numa noite, uma tarde, ela estava andando, encontrou um casal amigo, que não se via há muitos anos, que morava no interior de São Paulo. Ela, fulano, você aqui, mas quanto tempo a gente não se vê? E eles explicaram a ela que eles estavam no Rio para uma última consulta, de desespero mesmo, porque o marido estava com câncer, era um câncer terminal, estava desenganado, mas eles queriam ainda uma última opinião. Eles estavam hospedados no hotel, ela ficou aqui ficou sentida, pegou o telefone deles. À noite, uma amiga dela liga para ela dizendo que o Divaldo estava na cidade. Estava no Rio de Janeiro, tinha feito uma conferência. E como é de praxe, o Divaldo se hospeda na casa, né, de algum anfitrião. Quando termina a conferência, ele faz ali um culto do Evangelho em casa. É um culto do Evangelho. E depois toma ali um chá com bolacha. E a amiga falou, olha, venha para cá, participe conosco do culto. E a Ana falou, eu posso levar um casal de amigos que eu encontrei hoje? E a amiga disse, sim, claro, pode levar. Assim foi. Eles foram, conheceram o Divaldo que não conhecia. Terminou o culto, o casal se aproxima do Divaldo e o homem pergunta para ele assim, senhor Divaldo, posso te fazer uma pergunta? O Divaldo, claro, meu filho. Eu vou morrer rápido? Vocês, se alguém te perguntar uma coisa dessa, de forma caridosa, como é que vocês responderiam? Difícil, né? Aí eu ia dar aquela enrolada, meu filho, mas o que é o tempo, né? O tempo é de Deus, o importante é manter a fé, a esperança. Não é? Na minha ignorância, eu ia falar desse jeito. O Divaldo falou para ele assim, vai. Aí a mulher já começou a chorar. Meu Deus, minha Nossa Senhora, o Divaldo falou... Não, aí foi o homem que falou, não, mas assim, senhor Divaldo, eu não tenho medo de morrer. Eu estou perguntando para o senhor, assim, não, tudo bem que vai ser rápido, mas assim, eu estou cansado de doer, de sofrer. Eu não tenho medo de morrer. Então, tudo bem. O Divaldo falou, mas meu filho, eu só te disse isso porque um espírito está aqui me dizendo, que eu não sei se você vai morrer rápido ou não, mas ela está aqui me dizendo que está te esperando, que preparou para te receber e que está com muita saudade de você e te aguarda com muito amor. Ele falou, mas quem? Quem? E aí o Divaldo falou assim, olha, ela está dizendo para eu te dizer essas palavras, meu filho, obrigado pelas sobras. E ele falou assim, obrigado pelas sobras? Não, não me recordo não. Aí
O Divaldo falou, olha, é Dona Benedita Fernandes que está aqui ao meu lado. Aí ele falou, nossa, Dona Benedita. Dona Benedita Fernandes foi uma espírita na última encarnação, que nasceu em condições assim, de abandono, morou na rua, semi-analfabeta, negra, tinha tudo para dar errado. E ela fez um trabalho de assistência social para as crianças e, sobretudo, para os doentes mentais, espetacular no interior de São Paulo. E aí ele falou, nossa, Dona Benedita, nossa, que saudade da Dona Benedita. Aí ele falou, pois é, meu filho, Dona Benedita está dizendo que vem lhe agradecer as sobras e que você será recebido com muito carinho. Aí a esposa falou assim, mas sobras? Que sobras? Aí a Dona Benedita falou assim, olha, você era bucheiro, você lembra, meu filho? Ele falou, claro, bucheiro, para quem não é de cidade pequena, né? Bucheiro é a profissão que hoje não existe muito mais, talvez muito no interior. Aquela pessoa que vai no açougue no final do dia e compra os restos, aquilo que ninguém quer comprar. Os restos, os miúdos, buchos do boi. Coloca numa carroça e vai vender nos bairros mais pobres ainda, que não tem condição de ir ao açougue. Essa era a profissão dele, um bucheiro. E que num dia você estava caminhando com o seu cavalo numa carroça, parou numa estrada poeirenta para ver uns meninos brincando. Eu falei, eu lembro direitinho desse dia. Eu vi os meninos brincando, eu falei, gente, mas esses meninos estão com quem? Aí eu fiquei parado vendo aquela cena, até que o menino veio próximo de mim, eu perguntei, meu filho, cadê sua mãe? Aí ele apontou uma casa ali, no meio do mato, apoiado por uma árvore, que a casa estava caindo. Ele falou, minha mãe mora lá, com mais meus 30 irmãos. Ele falou, nossa, mas como é que vocês sobrevivem? Aí ele falou, não, minha mãe fala que Jesus nunca esquece da gente. Então, sempre passa alguém aqui, dá alguma coisa e a gente vai vivendo. Ela fala também que no dia que ele não passa é porque tinha alguém precisando mais do que nós. Mas ele não esquece. Hoje, inclusive, ele não passou. Aí você disse, né, meu filho? Então fala para sua mãe que hoje Jesus lembrou. Eu trouxe aqui o que ele pediu. E aí você pediu para me chamar. Você me conheceu naquele dia. Lembra, meu filho? Claro, lembro-se muito bem. Você lembra, meu filho, que a sua esposa, ela é muito brava, né? E é a mulher do lado. Aí ele só abanou a cabeça, nem respondeu afirmativamente, né? Aí você lembra que ela sabia que você gostava de dar as coisas, então ela contava o tanto de miúdos que tinha na carroça e falava para você tem que voltar no final do dia com tanto de dinheiro. E você saía para o trabalho e ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tomara que sobre alguma coisa para eu dar para a Dona Benedita. Mas se sobrar, minha esposa vai descobrir. Mas Deus era tão bom, meu filho, que você vendia, as pessoas te pagavam. Na hora que você ia dar o troco, a pessoa falava, não, fica com o troco. De modo que você voltava para casa com a quantia exata. E sobrava alguma coisa para você. E você sempre me dava. Você lembra, meu filho? Lembro-se, senhora. Você lembra que você queria muito ser pedreiro? E a esposa, pedreiro? Ela falou, e você conseguiu, né, meu filho? E a esposa, conseguiu? Mas que hora que você virou pedreiro? Ele falou, não, deixa eu explicar. Eu queria para ajudar a construir o orfanato. E eu aprendi com um servente pedreiro amigo, e ele me ensinou, e a gente fez isso, nas horas vagas que eu tinha. E a esposa nem sabia. Ela falou, pois é, meu filho, eu vim te agradecer por tudo isso. Aí ele, muito emocionado, falou, pois é, eu posso pedir uma coisa para a senhora? De volta. Pode. Dona Benedita, posso demorar um pouco mais para morrer? Mas eu me explico, ele falou, eu explico. É porque aquele orfanato que a gente começou a construir vai inaugurar daqui uns meses. Eu queria estar vivo pelo menos na inauguração. Foi tão difícil a gente levantar aquele lugar. Será que eu consigo? A Dona Benedita falou, olha, eu não tenho esse poder, mas posso pedir, se for autorizado, você conseguirá. Aí ele falou, mas eu posso pedir mais uma coisa? Ela pode. Faz de um jeito que não dói. Eu não aguento mais doer. Nossa, está doendo demais. Ela falou, meu filho, você pede, se Deus permitir, você conseguirá. E aí, vocês pediram. Passou o tempo, Dona Ana Guimarães disse, passaram-se alguns meses, quando ela descobriu, na verdade, passaram-se 7 meses, quando ele desencarna. Nesse período, o câncer regrediu um bom tanto, a dor que ele tinha diminuiu, ele conseguiu presenciar, testemunhar a inauguração do orfanato, e algumas semanas depois ele morre de um infarto fulminante. O bem que fizeres em algum lugar
é o teu advogado em toda parte. O bem não é nem a caridade. Imagina se for caridade. Que Jesus nos inspire sempre nessa tarefa, hoje e sempre. O nosso agradecimento ao Mário Henrique por clarear a nossa mente a respeito de fazer o bem, de praticar a caridade. Muito obrigada, Mário Henrique. E nós esperamos você aqui mais vezes. E nosso tema hoje de caridade, nós estamos recebendo ainda doações de cestas, porque a nossa próxima distribuição será quarta-feira agora, lá no Shopping Park. E chegou uma informação para mim que as cestas estão em torno de 65, 70 no Deville. E a segunda distribuição será no dia 14 de dezembro, e a terceira no dia 15 de dezembro. Portanto, nós estamos recebendo doações. Aquele que quiser fazer, será de bom grado, viu, gente? E nós estamos chegando ao final da nossa reunião, convidando os nossos irmãos para o trabalho do passe. E um agradecimento especial a todos que estão aqui nessa noite. Que Jesus os acompanhe de volta para casa, que seja em boa companhia. E nós vamos finalizar com a nossa prece, agradecendo a Jesus por esses instantes que nós tivemos aqui, aprendendo um pouco mais do que é o amor, do que é fazer o bem. Que nós possamos ter a oportunidade de praticar, de buscar as virtudes ensinadas pelo Cristo, que possamos todos receber os fluidos salutares de uma reunião tão bonita, do aconchego da nossa casa, aos trabalhadores, a todos vocês que vêm aqui sempre em busca do conforto espiritual. Que a luz do nosso Mestre nos ilumine cada dia mais. Que assim seja.